Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que momento você vai assistir isso. Esse conteúdo é muito bacana. Eu gosto de todos os conteúdos relacionados à Bíblia, tanto antiga quanto nova aliança, tanto contexto histórico, palavras gregas, hebraicas e assim por diante, porque é um conteúdo muito bom, muito edificante. Esse aqui eu estou gravando especificamente, que isso aqui faz parte de uma série de discipulados que eu estou fazendo com alguns irmãos, e vai ser muito bom. E hoje a pergunta central desse estudo é falar praticamente de como receber revelação. Especificamente, a gente vai tocar num assunto aqui, é, como uma revelação passa da mente para a consciência. Esse assunto aqui é um assunto muito da hora. E além de ser um assunto muito da hora, muito incrível, assim como todo o assunto bíblico, é um assunto que tem muitas dúvidas e muitas controvérsias no meio também. Então aqui a gente vai ver hoje uma série de estudos muito bacana, muito legal aqui e vamos começar então. Ó, o título que eu colocaria para essa mensagem, um dos títulos possíveis seria Como uma revelação passa da mente para a consciência. Aí vamos lá. Aqui, eu acredito, falando agora de maneira pessoal, que aqui está uma das maiores diferenças e uma das diferenças mais importantes do Novo Testamento. Tem tudo importante, mas aqui a gente precisa entender essa diferença de uma maneira muito precisa, porque é uma linha, é como se fosse uma linha que a pessoa ela pode confundir ou ela pode distorcer, ela tem que ficar nessa linha. Então aqui a gente vai entender hoje algumas coisas que o Evangelho trata e nesse evangelho que a gente vai ver que ele vai tratar alguns ensinos de Jesus, a gente vai perceber e vai trazer, vai se tornar muito mais claro para nós. Então vai ser muito bom. Então vamos lá. Muitos cristãos, e inclusive eu já achei isso também, imaginam que receber uma revelação significa entender somente um versículo. E não é só isso, não. Eu tenho que dizer para vocês, eu já achei isso e não é só isso. Muitas pessoas acham que receber revelação entra no sentido de um profeta, uma profetisa falou que você vai ficar rico. Um profeta, uma profetisa falou com quem que você vai casar. Um profeta, uma profetisa falou e deu uma palavra de conhecimento lá do seu passado ou do seu futuro. Eles acham que receber revelação é isso. Então eles ficam buscando gente que fica revelando coisas ao invés de olhar a palavra de Deus. Então hoje a gente vai entender primeiramente o que é revelação. Revelação, traduzindo do português, olhando as palavras gregas, é tirar o véu, ou tirar aquilo que estava encoberto. Quem é que tira? Deus através do Espírito Santo. Então aqui a gente já desmistifica o que é a palavra revelação do grego, que é uma junção de duas palavras, e essa junção de duas palavras, ela se torna tirar o véu ou remover o véu. Então é isso. Como que um exemplo análogo disso? Você tem um quarto onde você está com todo ele imobiliado e ele estava com a luz apagada. Pergunta: você precisa comprar alguma coisa para o quarto? Por estar com a luz apagada e você não ter acesso àquele quarto, você pode dizer que sim, mas a partir do momento que você acessa o quarto e você usa o interruptor que fica na parede, que dá a luz, que dá o sensorzinho que gera a luz do quarto, sabe o que que acontece? Você descobre que o quarto já estava mobiliado com uma cama, uma mesa, guarda-roupa e assim por diante. Então você apenas tirou aquilo que estava bloqueando a sua visão. Em outras palavras, é isso. Um exemplo análogo para você entender o que é remover o véu. Então vamos lá. Mas olha, quando a gente olha de maneira cuidadosa para Jesus e para Paulo, a gente vê umas coisas muito mais. A gente consegue perceber umas coisas muito interessantes aqui. Então, existe um caminho quando a gente olha o ensino sobre essa parte de consciência que, que a verdade percorre. Como assim um caminho que a verdade percorre? Você vai entender que existe um caminho onde essa verdade ela vai encontrando espaço dentro do nosso coração, aonde ela se revela, ela aumenta e por aumentar você cresce de uma maneira tão preciosa na revelação. Então, aqui ela não fala diretamente de uma consciência, mas ela passa por um processo. Então, a gente poderia representar esse processo dessa forma. Primeiro, palavra, depois de palavra, entendimento, depois de entendimento, contemplação, depois de contemplação, iluminação, e depois de iluminação, convicção, e depois de convicção, consciência.
depois de consciência e de identidade e manifestação. Então vamos lá, repetindo. O processo é palavra, entendimento, contemplação, iluminação, convicção, consciência, identidade e manifestação. Entende? É basicamente isso aqui que a gente vê pelos ensinos de Jesus e pelas cartas de Paulo e dos outros apóstolos. Então vamos lá. E em nenhum momento a gente vê Deus pulando etapas quando se trata disso. Por quê? Isso explica porque alguém pode estudar um assunto durante 20 anos ou 30 anos da vida dentro de uma conversão em Cristo Jesus e ainda reagir como reagia antes. Exemplo, vamos pegar um exemplo de dois cenários distintos aqui. O primeiro cenário é uma pessoa que nasceu de novo ontem. Essa pessoa que nasceu de novo ontem, ela simplesmente não sabe nada e ela precisa percorrer justamente esse caminho. Agora, uma pessoa que nasceu de novo já faz 20 anos terrenos. Quando digo terrenos, estou falando de idade na Terra, que ela aceitou Jesus ou recebeu Jesus lá nos seus, lá em colocar nos anos 2000 e já está em 2026. Fazem 26 anos, então, praticamente ali da vida dela que ela está com o Senhor sendo nascida de novo. Pegando esse exemplo, essa pessoa aqui, se ela não seguiu essa linha onde o próprio Espírito conduz ela para crescimento e para chegar nisso, ela vai continuar reagindo da mesma forma que esse cristão de um mês ou de um dia reagiria numa situação de pressão. É chocante o que eu estou falando. É literalmente chocante, mas é o que a gente encontra hoje. Então, o que que a gente encontra hoje? Muitos dentro de igreja, independente de denominação ou placa, que têm muitos anos com Jesus, quando eu digo de conversão ou de novo nascimento na prática, porém, tem áreas da vida que ainda reagem como se fosse uma pessoa que nasceu de novo ontem. Ou em todas as áreas, que a gente encontra isso também, dentro desse cenário. Então vamos lá. A verdade dessas pessoas, ela entrou aonde? Na memória. Então o principal foco não é você armazenar versículos ou memorizar versículos, mas é porque isso não reorganizou a sua consciência. Vamos lá então. Até publiquei o que eu vou falar agora hoje num grupo aqui de estudo nosso aqui. Olha que interessante. A mente, ela vai compreender as coisas. A mente está falando da sua alma, da sua vontade, das suas emoções, dos seus desejos. Ela vai compreender as coisas, ela vai ver o que está escrito, vai fazer uma associação e assim por diante. Mas a consciência é quem define de fato a realidade. Então vamos lá. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei hoje. Imagine uma criança adotada, que ela ficou muito tempo na vida dela dentro de um orfanato, e dentro desse orfanato ali, ela precisou guardar as coisinhas dela, muitas vezes pegar um pãozinho mais aqui e outro ali, botar na mochilinha dela para poder comer mais tarde. Então ela aprendeu de certa forma alguns hábitos porque ela viveu numa comunidade onde tinha, mas tinha algo bem regulado. Então ela viveu dentro dessa comunidade, ela viveu sem um afeto real de abraço, seja da mamãe, do papai, de irmãos de verdade. Então, quando ela nascendo desse cenário, quando essa criança é adotada, essa criança vai encontrar alguns tipos de problema. E as pessoas que vão conviver com ela, a partir desse ato, também vão encontrar alguns tipos de problema. Então vamos lá. Dentro desse exemplo aqui análogo, ela, pa- essa família, ela vai lá, faz o processo natural de adoção, os pais comprovam renda, ela ganha o processo e pá, tirou a criança do orfanato. Então ela se torna filha ou filho de maneira legítima. Porque a partir do momento que tem um documento que diz que você é filho daquela pessoa, mesmo que seja por adoção, é filho legítimo do mesmo jeito. Por isso que isso traz uma figura de imagem, porque a gente é chamado de filhos adotivos também. A gente também é um filho adotivo de Deus através de Jesus, dentro dessa imagem aqui. Então, legalmente, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo na vida dessa criança, assim como na nossa, muda. Agora ela possui um novo nome. Quando eu digo novo nome, eu estou falando de um sobrenome. Então, quando a gente nasce de novo, a gente recebe o nome de Jesus. Olha a semelhança. A gente recebe uma família. Então, o problema familiar já está resolvido porque a gente tem uma família linda em Cristo Jesus. A gente recebe uma nova casa. A gente recebe uma herança, mas observe,
anos naquele comportamento antigo, naquela mentalidade antiga, recebendo aquilo, por mais que ela já tenha recebido tudo novo na vida dela, sabe o que acontece? Ela ainda vai ter medos. Ela ainda vai ter medo de ser abandonada. Os pais vão, quem sabe, tentar corrigir algum comportamento estranho. A criança ela não vai receber muito bem. Ela vai ficar meio aflita, meio incomodada. Uma discussão onde ela percebe que os pais vão abandonar ela, ela já vai se fechar. Por quê? Porque ela ainda está pensando como uma criança órfã. Por mais que ela tenha recebido tudo nessa nova família de maneira legal, a mentalidade dela, o contexto onde ela cresceu, ainda está muito forte como perspectiva de imagem na vida dela. Então, essa imagem que ela tem dentro dela vai refletir no comportamento. E é isso que acontece com muito cristão hoje. Nascem de novo, têm autoridade, têm o poder do Espírito, estão na igreja há muito tempo, mas agem como comportamental, falando de como pessoas que ainda não nasceram de novo em algumas áreas ou em todas as áreas. Entende? Então, por isso que tempo de igreja local, independente de qual seja, não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Agora, se a pessoa usou esse tempo de igreja para ser uma bênção e continuou crescendo, aí sim muda a perspectiva. Entenda isso, aí muda. Agora, se não usou para nada, não quer dizer nada na prática. É chocante isso, porque muitas pessoas associam que tempo de igreja ou comunhão com irmãos ali é o suficiente para dizer que tem muita experiência com Jesus. Mas se você vê como a pessoa reage para certas coisas, ela está reagindo como se fosse um menino, uma menina na fé, e realmente é isso, que ainda tem as mesmas práticas de antes de nascerem de novo. E isso é um grande problema quando se trata, eu vou especificar aqui para não achar que eu estou generalizando, pessoas que já estão há mais de um ano, dois, três com Jesus. É um grande problema. Entende? Não aquela que nasceu de novo ontem. Entenda que são grupos de pessoas diferentes que já têm tudo. Uma já tem diz que tem uma caminhada e a outra está começando a caminhada. É totalmente diferente. São pessoas diferentes que a gente avalia de maneira individual isso. Entende? Para vocês não interpretarem que eu estou generalizando tudo, porque eu não estou. Então vamos lá. Pergunta, nesse contexto. Essa pessoa, por mais que se sente dessa forma, nessa criança, nesse exemplo, ela deixou de ser filha legítima daquele casal que adotou ela? A resposta é não, não deixou. Por que que não deixou? Porque tem um papel que diz que ela tem um nome, ela foi adotada e ela tem o mesmo direito legal dos filhos biológicos. Entende? Assim como nós temos todos os direitos da filiação que a gente tem através de Jesus. Todos os direitos, não mudou. Então, por mais você, meu irmão e minha irmã, que possa se sentir meio órfão, achando que Deus te abandonou, ele não te abandonou. Você continua sendo filha ou filho de Deus. Ele te deu o Espírito Santo que habita em você. Você tem autoridade, tem poder. Você pode tocar terror do diabo, expulsando demônios, curando enfermos e assim por diante. Você pode fazer tudo isso. Mesmo você não se sentindo que pode, você pode porque Cristo está em você e acabou, entende? Isso não muda. Então vamos lá. Mas por que que essa criança, ou alguns irmãos citando aqui, ainda ficam com essa mentalidade? Quando eu digo, eu vou tratar um grupo específico aqui, pessoas que estão há mais tempo com Jesus. Quando eu digo mais tempo, acima de um ano, tá bom? Nisso que eu vou dizer, essa pergunta aqui vai se encaixar para pessoas que estão acima de um ano com Jesus, tá bom? Acima de um ano, beleza? Só para especificar o público, para não dizer que eu estou generalizando de novo. Então vamos lá. Por que então esse público que está acima de um ano, sua consciência ainda não foi renovada? É muito simples a pergunta. A pessoa está exercendo contemplação, ela está sujeitando a mente dela, transformando a mente dela na imagem que ela está enxergando, da nova perspectiva da lente de olhar dentro dela? Isso só quem pode responder são as próprias pessoas, mas a gente pode ver quando está debaixo de pressão ou sobre uma pressão, com o que sai de fato dali. E o que sai de maneira automática quando você está sob pressão, geralmente é aquilo que está no coração. Por isso que Jesus fala: do coração procedem as saídas de vida, dessa forma. É chocante quando a gente percebe isso. Então, quando você está debaixo de uma pressão, isso vai mostrar exatamente se você está com a mente renovada ou não.
Porque quando você está debaixo dessa pressão, aí vai sair para fora de fato o que tu crê. Na prática. Tanto na verbação, quanto naquilo que você está verbalizando sobre aquilo lá, e quanto naquilo que você está agindo naquilo lá. É chocante quando a gente entende isso. Então vamos lá. É isso que o apóstolo Paulo chama de renovação da mente? Em parte, sim. Não na totalidade. Em partes é isso, mas tem mais coisas. Então vamos lá. Romanos 12 fala da palavra renovação, é a palavra naos, tá bom? E o que que quer dizer a palavra naos no grego? Está falando da forma de interpretar. E a forma de interpretar está falando de um filtro aonde foi instalado na sua vida toda por um líder, por pessoas, por amigos, por família, por crenças, por ideologias dentro de você. São as impressões daquilo que foram impressas dentro de você que você coloca como ideais da sua vida. Então a mente que a gente está falando é isso. Então quando você renova a mente, automaticamente a palavra, quando você contempla a palavra de Deus, você percebe que você está meio confrontado com aquilo lá. Esse confronto não é porque Deus não te ama. Esse confronto é por quê? É porque de fato mexeu numa área aonde você fica incomodado que ainda não está na totalidade renovado. E aí isso vai gerar um desconforto muito grande para ti mesmo. Por isso que quando você perceber alguns desconfortos, quando você está estudando algo e tendo relacionamento com Jesus, esse desconforto está mostrando o quê? Que ainda nessa área especificamente a palavra de Deus não renovou totalmente a sua vida, essa área específica. Então, quando vem o desconforto, tem uma escolha. Qual que é a escolha? Continuar com o desconforto e agir de acordo com a palavra de Deus naquilo, continuar meditando em relacionamento, contemplando até que essa imagem interior seja transformada, ou você simplesmente fica na zona de conforto e deixa isso rolar para sua vida toda e você não vai crescer e não é nem o desejo de Deus que você não cresça, porque o desejo dele é que você cresça. E aí, se tu não quiser crescer, ele vai respeitar também. Mas daí, se tu não quiser crescer, não interfira em quem quer de fato crescer. Entende? Viva a tua vida dessa forma ali, se tu acha que é isso aí que Deus quer pra ti. E eu já te respondo, não é. Ele quer que você cresça. Tá bom? Com muito amor eu falo isso. E mais Hebreus nisso aqui, além dessa interpretação que é o filtro que a gente pode colocar como o filtro da nossa mente ali, Hebreus vai além disso. Hebreus fala de uma consciência, porque tem uma diferença entre mente e consciência. Vamos lá, então. A mente, ela consegue repartir. Ou seja, tu consegue criar um estado cronológico ali e explicar. Isso é somente explicando um tema, isso é somente fazendo cálculos, isso é somente explicando suas reações, seus sentimentos, suas emoções e assim por diante. A consciência não. A consciência, ela reage de maneira automática. Como assim? Exemplo de cura para mudar essa parte aqui, dando um exemplo prático. Deus já fez, Deus já falou através de Jesus que tu é curado, mas você age ainda como doente. Quando vem a dor na perna, no pé, debaixo do pé, lá no dedo, o que que acontece? Automaticamente, a primeira reação é por que que tá doendo? Por que que tá aqui? Quando a primeira reação deveria ser: eu já estou curado em Cristo Jesus. Corpo se sujeite a isso e acabou para você. Entendeu a diferença? Você não muda baseado no que você sente. Você continua olhando para aquilo que tu já é. Quando você muda essa imagem, você vai perceber que nem a declaração se torna necessária na sua vida. Quando eu digo declaração, declaração com entendimento, não declaração de só dizer alguma coisa sem saber o que você está falando. Tu vai perceber que você já entrou num estado daquilo que você já é, porque você já é isso. E você percebe que já é. É como aquela luz no quarto que ficou mais clara e começou a mostrar tudo que você já tem. É basicamente isso a consciência. Ela se torna uma ação automática. Entende? Outro exemplo, você pode repetir: Deus me ama. Mas quando tudo dá errado, o que que a sua consciência fala? Ah, Deus me abandonou. Deus não está vendo a minha situação. A pessoa começa a se vitimizar, mostrando que a consciência dela não está enraizada. Então, como é que você trata o vitimismo? Com a verdade da palavra de Deus, relembrando quem essa pessoa é, conduzindo essa pessoa a meditar, contemplar Cristo nas Escrituras, para que esse Cristo que já está habitando nela, essa luz chegue, aumente e a pessoa perceba que o eixo da mente dela precisa ser transformado.
E aí, quando é transformado, a reação começa a se tornar automática. A reação é a consciência daquilo que já está estabelecido. Então, todo mundo tem áreas que ainda está nesse processo. Todo mundo tem. Uns estão na cura, uns estão nas finanças, uns estão em relacionamento e assim por diante. O problema é que quando tem essas áreas, tem gente que não quer tratar e acaba, por não querer tratar de fato, acaba gerando situações desagradáveis para quem está perto. Isso é um problema. Mas vamos lá. Olha que interessante. Isso aqui gravem, tá? A consciência, como eu já falei, vou repetir, sempre aparece sob pressão. É isso que Jesus demonstrou muitas vezes com os discípulos. Exemplo, Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus avisou ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Sabendo que Pedro já estava andando com Jesus, já tinha expulsado o demônio, já tinha ministrado cura e mesmo assim negou Jesus. Viu a multiplicação de pães e de peixes, viu o demônio sair através da vida de Jesus e mesmo assim negou Jesus. Entendeu? E o que que os soldados perguntaram quando pegaram Jesus para Pedro? Olha só, é Pedro, estava com ele. O que que Pedro falou nessa negação? Não, 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 é outro, é outro. Foi exatamente a resposta de Pedro. Pedro negou, entendeu? Mas isso é o fim do mundo? A resposta é não. Sabe qual que é o problema? O problema foi que naquele momento de pressão, aonde pegaram Jesus e os discípulos estavam perto, ali revelou o coração que estava dentro do Pedro. Então, a pressão não é ruim. A pressão ela revela o que de fato está no teu coração. E o que está no teu coração está falando o que é como está o estado da sua consciência. Entendeu? Então é por isso que eu falo sempre. É muito mais do que um conhecimento intelectual. A renovação da mente é o estado onde você transforma a sua consciência, a ponto desse filtro da consciência comece a reagir de acordo com aquilo que você sabe sobre a palavra de Deus. Isso é o que Jesus fala sobre permanecer no meu ensino. Isso tem a ver com isso também. Então, Jesus, quando ele fosse falar com alguém, seja por parábolas ou corrigir alguém, ele sempre trazia a imagem que estava no coração das pessoas. Ele não confiava nas palavras só porque as pessoas falavam. Ele discernia porque ele sabia exatamente como estava a imagem do coração, da consciência daquelas pessoas. Por isso que ele faz perguntas. Então, se o Espírito Santo faz perguntas para você no seu íntimo, saiba que ele está perguntando nessas perguntas algo que ainda não está totalmente ajustável nessa consciência. Então, todos nós temos isso, inclusive eu. Para vocês acharem que eu estou falando só para pessoas, não. Todos nós, e eu estou incluso nesse todos nós. Literalmente. Por quê? Jesus condenou Pedro por fazer isso? Não. O que que Jesus fala para Pedro? Pedro, quando você se converter, quando ele se converter, quando essa imagem mudar, Pedro, você vai ajudar teus irmãos nisso. Então, tudo que acontece nessas áreas que é onde você é transformado, se tornam caminhos para você ajudar outros irmãos naquilo que eles precisam, naquilo que realmente eles precisam ser transformados pela palavra. Isso é fortalecer os irmãos na prática também com aquilo que a própria transformação que você prova nessas áreas se torna o próprio testemunho de autoridade de como Jesus pode, através de você, ajudar as áreas dos seus irmãos. Entende? Mesmo assim, Jesus falou para ele isso, porque Jesus sabia que tinha uma profunda transformação acontecendo, assim como ele sabe que a nossa consciência também está sendo transformada. Entende? E Jesus nunca confundiu palavras com consciência. Exemplo, Pedro dizia para Jesus: Eu estou pronto para morrer contigo. Jesus praticamente responde: Sua consciência ainda não está pronta. Observe como Jesus nunca foi enganado por palavras, porque ele estava olhando algo mais profundo. Isso é João 2, do 24 ao 25. Ele conhecia todos porque sabia o que havia dentro do homem. Jesus estava enxergando a imagem interna das pessoas, não apenas o discurso que elas falavam. Então, uma pessoa ela pode falar como cristão, parecer com cristão, se vestir como cristão, dar os glória como cristão, rodopiar como cristão, e mesmo assim, a imagem dentro dela po- pode estar numa transformação.
ou ela sabe que tem que ser transformado, ou ele sabe, mas ela não quer. E aí nem o Espírito Santo vai forçar isso. Então aqui a gente entende por que Jesus fazia perguntas como citei anteriormente. Entende? Porque Jesus já sabia praticamente todas as respostas das perguntas que ele fez, ou ele continua fazendo pra gente. Então eu sou daquele time que o Espírito Santo constantemente está fazendo pergunta pra mim. Isso é muito legal, muito bom. Então vamos, olha o tipo de pergunta que ele falava. Quem vocês dizem que eu sou? Lembra dessa pergunta? Uns dizem que era João Batista, uns dizem que era Elias. Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, mas Deus trouxe essa revelação para Pedro. Não, revelação o que que é, como eu falei no início, é tirar aquilo que estava encoberto. O Messias, o próprio Deus estava com eles. Mas naquele momento o Espírito Santo tirou o véu, dando entendimento daquilo que estava vendo, daquilo que estava acontecendo. Não é que foi criado algo novo, não. Já só foi apenas removido o véu para gerar entendimento. É isso que acontece. Quem faz isso é o Espírito Santo, que nos conduz de maneira contínua a toda a verdade. E quando diz toda a verdade, não é apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento onde ele mostra o que a gente tem e ele acende aquela luz e a gente começa a enxergar. E quando enxerga, a nossa lente de olhar passa a ser transformada e ser o nosso novo normal. O normal anterior ela era o quê? Quando fica frio, a pessoa fica doente. O novo normal. Fica frio, não acontece nada porque eu tenho saúde. E de fato não acontece. O antigo, o normal anterior ela era, se eu pegar nos micróbios, eu vou pegar essa doença. O normal é, bota os micróbios na minha mão, que é a lei de espírito de vida, que agora opera dentro de mim, vai moer com esses micróbios. E tem um exemplo na história de uma pessoa que fez isso, tá? Eu não estou citando algo aleatório. Tem John Geley que fez isso, na época da peste negra. Eles estavam lá, ninguém queria mexer nos corpos das pessoas que estavam mortas por medo da contaminação, e ia lá e mexia. E aí chegou os médicos e falaram o seguinte: pô, cara, por que que tu não fica doente? E ele falou: a lei do espírito de vida, de Cristo Jesus, me protege disso. E quando toca no meu corpo, esses micróbios, eles morrem. E aí os médicos riram dele, e ele falou o seguinte: vamos fazer um teste na prática? Pode botar na minha mão dentro do microscópio lá, vocês vão ver na prática isso. E foi o que aconteceu. E relatou e marcou a história aí dos heróis da fé. Então, sim, o novo normal é isso. Então, enquanto esse novo normal, que já é, não está se manifestando, e não está se manifestando não porque Deus está segurando alguma coisa, tá? Porque Deus não está segurando nada. Ele já deu tudo. Quando tu cria luz, quando eu digo criar luz, não estou falando que você vai gerar isso. É quando esse véu ele se acende, você se torna e você tem uma imagem muito clara daquilo que você já tem, daquilo que você já é, automaticamente essa imagem ela se torna seu novo normal. E aí você começa a desfrutar, que é andar naquilo que tu já é. É assim que funciona na prática. Aí ele falava o seguinte, ainda: o que vocês querem que eu te faça para vocês? Essa é a segunda pergunta. Ele falava também de maneira constante: por que vocês estão com medo? Outra pergunta: quem me tocou? Onde está a vossa fé? Aí você entende as perguntas dele. Aí vai o pessoal e pega essas perguntas aqui e fala o seguinte: ah, meu, tu não. Olha só, tá vendo? Até Jesus perguntou porque disse que estava sem fé. E ele só está perguntando para a imagem interna da pessoa. Quando ele pergunta isso, é que a imagem interna da pessoa estava em qualquer outra coisa e não nele. Então, quando você coloca fé na sua fé, você está querendo transformar isso num método espiritual. Agora, quando você trabalha a imagem interna sua, aonde é totalmente normal você confiar no seu Pai, que é isso que fala lá em Marcos 11, do 22 ao 24, creiam em Deus. Não fala lá, creiam na sua fé, creiam em Deus. Lá tá dizendo. Quando você muda a sua imagem para crer em Deus, e que crer em Deus é ter uma convicção dele, de uma imagem, de uma consciência nisso, automaticamente para ti, o crer não é mais um problema. Olha que interessante. O crer não é mais um problema. Isso automaticamente vai ser refletido nas outras áreas? Depende. Depende do tipo de imagem que você está produzindo por essa lente dentro das outras áreas.
Agora, se você crê que ele te prove somente na área financeira, sim, ele vai. Essa é uma imagem que muitas pessoas têm muito bem definida e você vê a provisão na vida delas e muitos se perguntam, pô, por quê? A resposta oficial, para quem não sabia, tá aqui. Essas pessoas criaram uma imagem clara daquilo. Criaram, não. Aquilo que elas já eram veio à luz, revelou no coração delas e para elas, elas não têm mais problema de andar naquilo. Porque elas sabem que Deus já prosperou elas e nunca tem falta de nada. É basicamente isso. Na área de cura, tem pessoas que andam já nisso e tem outras que estão andando aí, que estão começando a andar nisso. Então, cada um sabe a área de cada um aqui, no sentido individual. A pergunta é: será que Jesus precisava dessas informações para dizer, ah, vou te curar porque tu pediu isso para mim? Não. Por que que ele perguntava? Porque as perguntas revelam a consciência do que estava dentro da pessoa. Entende? E respostas decoradas, sabe o que que acontece? Revelam memória. Sabe o que que é uma resposta decorada? É quando você vai falar alguma coisa e a pessoa começa, ah, porque o meu pastor disse, ah, porque a profeta disse, ah, porque o irmão disse, ah, porque lá no, o cara lá disse isso, ah, aquele outro disse, aquele outro lá. A pessoa ela nunca consegue dizer na prática, está escrito, porque Deus disse e está escrito, e eu creio nisso, porque está escrito. Essa é a grande diferença na prática. Ou seja, Jesus não ensinava apenas informações como muitas pessoas pensam. Não, não ensinava. Ele desmontava lentes. Anota essa frase, anota aí. Jesus não ensinava apenas informações, ele desmontava lentes. Que lentes são essas, Fábio? Lentes daquilo que você vê. Lembra dos olhos que são a entrada da vida aqui, que ele fala que se os seus olhos são bons, todo o resto será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o resto será mal. Muita gente achou que ele estava falando isso aqui, ó, dos olhos. Uns vão paciência, ele está falando do córtex visual, aqui, uma região que fica mais ou menos aqui no cérebro. Também não. Está falando da imagem interna. A imagem interna, ele está falando da consciência. Olha que interessante. Quando a gente entende do que ele está falando, a gente percebe, pô, ele está falando da consciência interna. Nossa. Quando você vê isso, quando ele fala dos olhos, ele está falando aquilo que você está vendo aqui internamente. Aquilo que você está vendo internamente aqui é como você vai visualizar lá fora. Isso aqui é uma pergunta para reflexão muito profunda, quando a gente entende isso. Então, olha o que ele falava, só para a gente entender. Jesus, se você perceber, ele quase nunca começa ensinando, ele começa desmontando coisas, desmontando essas lentes. Os discípulos diziam, lembra de João 9, sobre o menininho lá que nasceu cego? Os discípulos falavam assim: quem pecou para este nascer cego? Jesus responde de maneira prática: ninguém. Ninguém pecou, mas foi assim para que nele as obras de Deus se manifestassem. O que que Jesus está ensinando aqui na prática? Está quebrando o filtro da lente dos discípulos que diziam que era um pensamento judeu, da cultura que ainda tem esse pensamento hoje, dizendo que, ah, se o fulano pecou, ele ficou doente. Ah, a mãe daquele fulano fez isso, então tem que fazer todo um trabalho ali de confissão de pecado, que a gente chama de cura interior, ou um processo de buscar uma raiz espiritual daquilo para quebrar tudo. Jesus está desmontando essa imagem que as pessoas montam. E hoje em dia tem muito ensino que está montando imagens disso em pessoas. E aí a pessoa acha que tudo tem uma imagem, tudo. Essa imagem gerada é daquilo que ela está lendo. E daquilo que ela está lendo, dessa imagem gerada, vai se tornar o novo normal dela. Então, para ela, ela vai falar que para uma pessoa ser liberta, primeiro tem que ver lá, verificar lá na árvore genealógica o pai, a mãe, o tio, o avô, se pecou e se não pecou. Que tem ensino que leva por esse caminho, tá? E esse ensino é uma imagem errada daquilo que Jesus fez. Porque Jesus não perguntava, ah, o que tu quer? Ah, tu tem que pedir. Tem esse lado também. Mas Jesus perguntava para mostrar o que estava de fato na crença do coração daquela pessoa. Entende? Olha só. Aqui Jesus, ele não respondeu apenas a pergunta nisso para os discípulos, ele destruiu uma lente inteira do que a cultura acreditava.
Se Jesus fez isso, por que que as pessoas insistem em dizer que ainda as pessoas têm um pecado associado na vida ou de um familiar, a pessoa fica doente? Ah, é genético. Vem com esse papo hoje. Ah, é genético. Jesus desmonta essa ideia e as pessoas trazem essa ideia que o próprio Jesus desmonta. E aí fica complicado, porque daí você está mostrando a verdade para as pessoas dentro de um contexto do evangelho, dos escritos de Paulo, de Pedro e de Jesus, dentro da nova aliança, e as pessoas insistem em ficar com aquelas imagens, entende? Então, quando você pergunta, então aqui a gente aprende uma maneira de ensinar, perguntando, para você descobrir de fato qual que é o que está dentro da pessoa. Quando você descobre o que está dentro da pessoa, exatamente você sabe como ajudar essa pessoa do ensino. É uma dica aí para quem ensina. Olha que interessante. Aquela cultura acreditava que doença era igual a castigo. E Jesus desmonta isso. Como muita gente acha hoje. Ah, veio uma doença sobre a pessoa, é Deus castigando, irmão. Não dá para orar, não, irmão, sabe? Porque Deus está tratando com aquela pessoa por doença, tem que esperar Deus tratar. É assim que esse papo aí que tem. Eu já ouvi muito isso e creio que vocês já ouviram. Lá em Lucas 13 tem outro exemplo. Falam sobre pessoas mortas por Pilatos. Jesus responde para dentro do contexto: pensais que eram mais pecadores? Novamente, ele desmonta outra lente. As pessoas acreditavam que tragédia era igual a pecado, como hoje acredito. Ah, tá acontecendo tragédia, Deus está pesando a mão. Eles até mudam a voz como eu tô fazendo agora só para brincar um pouco. Olha só, fizeram aquilo num carnaval, caçoaram de Deus. Deus vai pesar a mão sobre esse povo. Tô vendo Deus exercendo juízo sobre esse povo, aleluia. Olha só. É mais ou menos isso aqui que começa as pregações aí. Deve ter muito vídeo assim, com certeza. E Jesus desmonta essa interpretação. Olha só. Olha que legal isso. E Jesus não começa explicando Deus. Jesus não explica Deus. Ele é o próprio Deus. Ele em ação é o próprio Deus em ação. Então, como é que Jesus mostrava que quem ele era? Aí você vai entender esse padrão, você vai ver esse padrão dentro dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver que primeiro ele vai remover as falsas imagens. E essas falsas imagens está falando o quê? De tradições que eles achavam que eram. Porque o povo judeu acreditava que Jesus seria um grande político que libertaria eles de Roma. Então já tinha uma imagem criada que seria isso. E eles estavam esperando isso. E Jesus desmonta essa imagem, mostrando quem Deus é, através de desmontando esse tipo de imagem pelos sinais que acompanhavam ele também. Aí vamos lá. Quando ele desmonta, ele revela o Pai. Entendeu? Aí você vê nesse caso daquela mulher que que deveria sofrer apedrejamento segundo a lei de Moisés e os caras levaram para ele, ele falou assim: quem não tem pecado aqui atire a primeira pedra. O único que podia tirar seria ele. E aí um por um deles ali tava ali, soltou as pedras e viraram as costas, saíram. E aí Jesus falou para ela: "E aí, cadê aqueles que te acusam?" Daí ela olhou, foram todos embora. Aí ele falou: "Nem eu te condeno, vai, não peques mais." Então aqui ele está mostrando uma outra imagem da misericórdia e do amor de Deus aqui. Olha que interessante isso. Isso é muito legal. Então ele está removendo o véu. Lembra que os profetas ali são a sombra daquilo que Deus é, mas não era a imagem perfeita? A imagem perfeita é Cristo. Então, Cristo, quando ensinava, ele não estava ensinando somente ensinos para você seguir. Os ensinos deles, ele estava começando com uma pergunta para identificar as crenças da sua consciência, e nessa identificação de crenças de consciência, você saber exatamente como resolver elas através do próprio ensino dele e das cartas de Paulo e dos outros apóstolos, que revelam a sua identidade. Olha que coisa linda. Então as cartas revelam a sua identidade, o que você tem nele. Por isso que Paulo ora lá em Efésios 1 para que os olhos do nosso entendimento fossem iluminados. Agora você entende a oração de Paulo. Que ele orou isso. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês conheçais o que vocês têm, em outras palavras. Por causa disso. Porque revelação não é acrescentar algo, é remover o véu e para você ver aquilo que você já tem. Revelação é isso, não é acrescentar algo novo,
Porque não é novo, você já tem aquilo. A diferença é que aquilo agora você criou consciência de fato daquilo que você tem. Então você já tinha aquilo. A revelação ela remove o véu daquilo, ou acende a luz dentro do teu coração daquilo que você já tinha. Então, se fosse definir revelação, é isso, de acordo com o grego. E essa definição é uma das melhores definições para a palavra revelação, que é remover o véu e mostrar aquilo que você já tinha. Se você já tinha, você só se tornou consciente daquilo que você tinha, não que você recebeu naquele momento, que é o que as pessoas confundem. Elas confundem o receber naquele momento, achando que Deus está dando para elas naquele momento, mas não. Apenas foi removido o véu e você viu o que você já tinha. Entende? Isso é muito bom, muito legal. Entende? E as pessoas pensam que receber revelação é receber somente informação, mas não. Jesus primeiro, sabe o que que ele faz? Ele remove o orgulho, ele remove a religiosidade, a autossuficiência, o medo. Esse é legal. A imagem do falso Deus, ou a imagem falsa de Deus. Ele remove tudo isso. A imagem falsa do reino, a imagem falsa da justiça, a imagem falsa da santidade, e depois a verdade passa a ser vista. Isso que aconteceu foi com Paulo. Paulo, para quem não sabe, Paulo ele foi um fariseu, sim. Ele estudou com Gamaliel na época dele. Ele foi circuncidado aos 8 anos de vida dele, como um bom judeu fazia na época. Não sei se hoje em dia eles fazem, como faziam na época dessa forma, mas era isso, segundo a lei. E ele conhecia as profecias sobre Jesus, sobre Deus, porque ele era um fariseu. O que que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco? Olha que interessante, uma baita pergunta, agora que a gente estudou até aqui. Entendeu? Porque Paulo conhecia tudo, cara. Tudo. As leis, os profetas, as profecias, as tradições orais, as práticas cerimoniais, tudo. Paulo conhecia tudo porque ele era fariseu. Ele estudou com um mestre chamado Gamaliel. Sabia tudo. Muito melhor do que qualquer discípulo na época da época de Jesus. Entendeu? Mas o que que aconteceu com Paulo? Ele ganhou mais informação? Dole uma, dole duas, dole três. A resposta é não. Sabe o que que aconteceu com Paulo? Ele recebeu uma nova lente. O que que é receber uma nova lente? Cristo reorganizou completamente tudo o que Paulo já conhecia. E depois Cristo começou a apontar aonde ele estava no que Paulo já conhecia. Removeu o véu, abriu as escrituras, trouxe entendimento. Entendeu? Aí ele começou a ver que Abraão passou a apontar para Cristo, a lei passou a apontar para Cristo, os sacrifícios passaram a Ah, apontar para Cristo, o templo passou a apontar para Cristo. Tudo continuava igual. Quem foi que mudou? Paulo. Essa revelação mudou Paulo, porque o resto do que ele sabia continua igual. posso lhe perguntar? Pode, meu brother. Bem interessante o assunto hoje, né? Quando é referido que a pessoa abre os olhos espirituais, isso está querendo dizer com isso também? É a imagem interior dela, que é abrir os olhos espirituais, está falando da imagem interior sendo transformada. Entendeu? Aí a pessoa contempla daí. Isso, agora a gente vai entrar na contemplação, que é o próximo tópico, que é uma das Ou, características que a gente vai fazer. Então, contemplação é muito mais do que ler, respondendo, continuação da resposta aqui. A gente vai falar que 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, fala o seguinte: contemplando a glória do Senhor. A palavra aqui, contemplando, é uma palavra grega chamada katoprizo. Acho que não é assim que pronuncia, mas é essa palavra aí. O que que ela significa? Essa palavra era usada para alguém olhando atentamente para um espelho. Não é uma olhada no sentido rápido, olhei, tô legal, vou embora. Mas é um permanecer olhando. Praticamente você contemplando aquilo que tu é, aquilo que ele te tornou em Cristo Jesus com vontade, com intencionalidade, olhando aquilo diariamente. Entendeu? É permanecer olhando para isso na prática.
E aqui a gente começa nisso a gente começa a perceber algo extraordinário. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente contempla de maneira contínua. Olha que interessante. Então, quanto mais a gente contempla quem a gente é, aquilo que a gente já é começa a se manifestar de maneira natural, porque a tua perspectiva de olhar muda. Então, não é que Deus mudou, não é que a palavra mudou, você mudou pela revelação, e revelação é tirou o véu daquilo que realmente ainda não estava removido dentro daquela área. Respondido aí, Murilo? Sim. Fez sentido pra ti? Pra todos nós, eu acho, né? Aí olha só. Exatamente. Se alguém passa anos contemplando um Deus irado, olha só a imagem que eu vou trazer para vocês agora. Sabe o que que essa pessoa vai ter de consciência, de imagem interna? A consciência dessa pessoa vai ser moldada pelo medo. Se a pessoa contempla um Deus imprevisível, sabe o que que acontece? Sabe o que que vai acontecer? A consciência dessa pessoa vai viver ansiosa, que é o que os ensinos estão fazendo hoje, em sua grande parte. Não todos, na totalidade, mas uma parte dos ensinos está deixando as pessoas ansiosas, com medos, receosas, que é Ah, o que tu está não acha que acontecendo. isso, tu não tem uma ideia assim mais ou menos que isso também parte da criação da pessoa? Também faz a criação da pessoa. Por Tudo tá causa que, por inclusive. exemplo, a questão da paternidade ela influencia muito, por causa que se a pessoa cresceu com uma ausência de um pai, ou com um pai muito rigoroso, um pai muito brabo, ou um pai muito abusivo, ela naturalmente vai tender a ver Deus também com a Sim, mesma lente que ela vê o pai dela. é isso mesmo. É o que acontece geralmente. Por isso que eu citei lá no início. As crenças que as pessoas veem de lá, elas formam como a consciência da pessoa. Então, quando ela lê a escritura e falar que Deus é presente, a pessoa não vai conseguir acreditar que Deus está dentro dela. Entendeu? Por causa dessa consciência que só vai ser curada, de fato, quando eu digo curada, transformada através da contemplação da verdade, onde a lente da pessoa muda. Só assim. Até uma pessoa que precisa ficar livre de vícios. Ela precisa entender que ela já é livre. E entender não é somente saber que ela é livre, é contemplar a vida e o Cristo que deu isso para ela. Não é fugir de Deus, é ir para Ele, contemplar Ele dessa forma. É assim que a pessoa permanece livre. Aí vamos lá. Quando a pessoa. Deixa eu ver aqui. É isso. Se a pessoa vê que Deus é um Pai presente, ela começa a contemplar isso, essa consciência vai ser mudada e a pessoa vai conseguir literalmente entender que ela nunca está sozinha. E não só entender, ela vai ver que nunca está sozinha. E de fato não está. Porque a perspectiva do olhar dela, ela sabe, Deus está comigo com o Espírito Santo. Eu sou um com Ele, Ele habita em mim. Então eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. É dessa forma que acontece a transformação mesmo. Quando diz transformação é isso, entende? Não é só dizer, ah, eu recebi Jesus, não falo mais besteira e vou à igreja. Não. Isso aí é só uma conversão de 180 graus. Transformação é muito mais profunda do que isso. Muito mais. E uma das formas de vir é contemplação. Entende? O Espírito Santo não substitui a contemplação. Aqui é a outra área que muitas pessoas têm um entendimento confuso sobre isso, e é uma confusão comum. Alguns pensam o seguinte: o Espírito Santo simplesmente muda tudo. Ah, o Espírito Santo é quem vai mudar tudo. Muitas pessoas pensam isso. Mas observe, o Espírito Santo trabalha através da revelação de Cristo. Isso é João 16, onde diz: O Espírito me glorificará. Então é um trabalho de equipe. Quando eu digo equipe, não estou separando. Estou falando que você já é aquilo. Se você já é aquilo, o próprio Espírito Santo ele vai te conduzir. E te conduzir volta ao estudo intencional daquilo. Quando eu digo intencional eu quero ser transformado. Eu
Jesus, eu quero ser transformado, eu vou contemplar nessa nova imagem aqui, porque eu percebi que a minha consciência não tá como tá aqui. Aí você vai para cima de maneira intencional. Aí o próprio Espírito Santo, dentro disso, ele vai te revelar que é tirar o véu. Aí você vai enxergar e cai pro teu coração. Sai do âmbito intelectual e cai pro coração. É assim que funciona. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 3, o Espírito transforma enquanto a gente contempla, é dessa forma. Efésios 1, respondendo ainda a sua pergunta, o Espírito ilumina, e o padrão é, o Espírito nunca nos afasta de Cristo, ele torna Cristo cada vez mais claro. É como uma criança que está nascendo, e nesse nascimento ela descobre que ela tem uma mão, os dedos, ela começa a aprender a usar e começa a ter clareza de como funciona o corpo dela. É basicamente essa imagem aqui que a gente tem. Ficou claro, Murilo? Como uma verdade se torna automática, entende? Imagine aprender a dirigir. Olha que interessante esse exemplo. No início você pensa na embreagem, no freio, do espelho, na marcha. Tudo exige um esforço para você fazer funcionar. Tem o medo, tem a insegurança de você bater, de você apagar o carro e assim por diante. É o que acontece. Sabe o que acontece aqui depois que você aprende a como funciona aquele sistema? Você literalmente nem pensa mais no dirigir. Você liga o carro e nesse ligar o carro, sabe o que acontece? Você já dirige, você já engata a marcha, assim vai embora. Você não pensa mais nisso. Você simplesmente age porque você já é consciente daquilo. Essa é a grande sacada, entende? E dentro dessa grande sacada, quando você está falando de receber revelação, que é remover o véu, você vai entender que essa consciência que é formada através do estudo intencional das Escrituras, nesse relacionamento com Jesus, essa consciência ela vai crescendo na medida que a gente contempla. E aí vai se tornando o seu novo normal, porque a imagem dentro de você, ela literalmente é transformada e se torna o seu novo normal. É o que geralmente acontece, como nessa imagem do carro, quando você está aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você vai ter essa insegurança, mas depois se torna algo automático e natural para você, e você consegue dirigir qualquer tipo de carro de maneira natural, seja automático, seja manual e assim por diante. Seja uma moto, seja o que for. É de maneira automática, porque você já sabe como fazer aquilo e é o seu novo normal pela consciência que você tem daquilo. Entende? Entende? Entendeu, meu brother? Entendi. Só um minutinho. Pera aí, tô gravando. Tô gravando aqui depois, tá? Vou. Sim. Então vamos lá. E daí por isso que Jesus falava tanto do permanecer em João 15. É a palavra grega meno, permanecer, que significa habitar, continuar, estabelecer. Entende? Essa é a palavra meno, que é estabelecer que Jesus disse. Jesus nunca disse visitem a verdade, ele disse permaneçam. A transformação não acontece pela intensidade de um momento, mas pela continuidade da contemplação. A consciência é formada muito mais pela permanência do que por experiências isoladas. Muitas pessoas elas falam: "Ah, eu teve uma experiência isolada com Deus aqui nesse período de vida". Isso é muito bom, irmão. Muito bom mesmo. Mas o que permanece, você viver com isso, não é as experiências que você tem com o Espírito Santo, que são boas, que deve ter, mas é a consciência formada pela permanência da verdade. E essa consciência formada pela permanência da verdade é o que vai fazer, é o que vai conduzir a sua vida sendo o seu novo normal. Por isso que é normal você falar de Jesus, é normal você orar por pessoas, é normal você ver as manifestações de maneira natural na sua vida. Esse é o seu novo normal, porque a imagem interna mudou e quando muda você está consciente, porque você reage de maneira automática à imagem mudada. Entendeu, Murilo? Entendi. Faz sentido? Faz sentido ou não faz? Responde aí. Ah, faz sentido, por isso que aquilo que tu falou aí no começo, a pressão, ela
Exatamente. A pressão, É, ela o revela o que está dentro. é o principal forma de tu saber se foi renovado ou não algumas É questões. exatamente isso. A pressão, ela revela pela reação que você tem. Então, se a reação for diferente do seu normal em Cristo Jesus, saiba que dentro de você ainda você não tem consciência daquilo que a palavra diz que é o seu novo normal. Isso explica praticamente 100% de dúvida de muita gente, não é? Sim. Praticamente não, 100% na prática. A pergunta: como Jesus reconstruía a consciência das pessoas? Agora chegamos numa coisa muito legal aqui. Olha que legal. Quanto mais a gente observa os evangelhos, mais a gente percebe que Jesus seguia um padrão quase constante. Não era um método mecânico, isso aqui não é método, tá? Mas era uma forma de conduzir as pessoas para que a verdade deixasse de ser apenas uma informação. Olha que legal que a gente vê nos evangelhos. O processo aqui é em muitos encontros parece seguir essa sequência que eu vou citar agora. Primeiro, Jesus revelava a lente da pessoa. Ele fazia perguntas, permitia que a pessoa falasse ou respondia de modo inesperado. Assim, aquilo que governava o coração vinha à tona. Lembra que eu te ensinei a fazer perguntas, Murilo? O porquê agora? Sim. Vamos lá. O segundo ponto, se Jesus confrontava com essa lente, ele não atacava a pessoa, mas a interpretação equivocada que ela fazia de Deus, de si mesma ou da situação. Então, quando você faz pergunta do que a pessoa entende sobre aquilo, muitas pessoas elas respondem ou alguns tentam correr dessa resposta, entende? E quando a pessoa não quer responder, assim, qual que é a atitude, assim, mais ou menos que tu Se a faz? pessoa não quer responder, vai conversando com a pessoa até criar uma confiança maior, daí para você perguntar de novo. Porque o intuito é ajudar a pessoa, entende? Eu entendo, mas mesmo tendo criado ali uma confiança, tem gente que nem que tu tente 10 vezes, a pessoa não vai responder a pergunta em questão. Aí não tem E muito o que aí, como é fazer que... daí. Se a pessoa não quer responder, não tem o que fazer. Entende? Basicamente isso. Então, olha só. Terceiro ponto, Jesus apresentava a realidade do reino. Depois de desmontar a falsa percepção, ele revelava o Pai, o reino, a graça ou a verdade correspondente. Jesus cuidava, Jesus convidava a uma resposta de fé. Não uma fé como esforço emocional, mas uma confiança baseada naquilo que agora havia sido revelado. Aí você entende a resposta de Jesus em relação a Pedro. Quando Pedro fala para ele, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí Jesus fala, Bem-aventurado Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que te clareou quem eu sou. E sobre essa revelação, você vai ser, você vai construir a igreja. Entende? Então aqui a gente vê o quê? Aqui a fé daquele momento daquela revelação foi construído a base da igreja, que é a revelação primordial de Cristo. Entende? Então, o quinto ponto aqui, a identidade começa a ser reorganizada. A pessoa deixava de se enxergar apenas como pecadora, rejeitada, órfã, impura ou sem esperança e começava a se enxergar à luz do encontro com Cristo. Esse padrão aqui aparece repetidamente, não é apenas uma técnica de ensino, mas é uma transformação de percepção. E quando você começa a entender que não é um método, mas é como Jesus agia e como ele fazia para entender, para extrair a imagem do que estava dentro das pessoas, para depois fazer a correção dessa imagem, rapaz, você vai começar a ler os evangelhos de maneira diferente. Você vai ver que, rapaz, ele está mostrando um negócio tão da hora aqui que isso aqui vai me ajudar a renovar a mente e para mim ter uma consciência cada vez mais no sentido de clareza do que eu já sou nele. Já tinha visto os evangelhos assim, dessa forma, Murilo? Não, Sim ou não? não, Interessante, né? sim. Então, olha só. Um exemplo do processo de Pedro aqui, ó. E lá em Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Aqui Jesus não está fazendo uma prova de teologia, tá? Ele está formando a consciência dos discípulos. Pedro responde: Tu és o Cristo. Jesus disse: Não foi carne e sangue que te revelou. Perceba, a revelação não produziu apenas uma resposta correta. Ela começou a produzir uma nova identidade. E em seguida Jesus fala para ele:
Pedro, é como se dissesse: agora que você começou a ver quem eu sou, começará também a descobrir quem é você. Então, quando você começa a ver quem Cristo é, aí você vai entender: vocês estão em Cristo, vocês estão nele, permaneçam nele. Você vai entender quem tu é nele. Olha que interessante, cara. A revelação ela produz. Ela mostra quem Jesus é e, consequentemente, mostra quem tu é nele. Entende? A mesma revelação de quem ele é, e por estar nele, ele revela a tua identidade de estar nele. Isso aqui, cara, é animal, cara. Isso aqui é top demais, cara. É maravilhoso isso aqui. Então, isso aqui mostra um ensino profundo no Novo Testamento. A identidade do discípulo sempre é construída a partir da revelação de Cristo. Quanto mais clara a visão de Cristo, mais clara se torna a visão de si mesmo. Por isso, Paulo fala lá em Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. O texto tirou o véu do entendimento do texto, não é? Seria isso. Deixa eu só parar a gravação aqui.